do lado do cliente. Agora, o que é server-side é a parte que é feita do lado do servidor. Por exemplo, quando vocês programam com Java, o Java fica do lado do servidor. E o banco de dados também fica do lado do servidor. Por exemplo, aqui o Postgres, que nós vamos utilizar nessa disciplina, outros bancos de dados, MySQL, MongoDB, entre outros. E, por exemplo, aqui Java, que é a linguagem, PHP, tudo isso é utilizado na parte de negócio e no back-end, ou seja, o back-end é o server-side. Aqui está relacionado com o back-end. Deixa eu apagar isso aqui. Não quer apagar. Ah, apagou. Ok. Então, back-end é server-side. Tudo que falar para vocês de front-end é client-side. Tem até os termos desenvolvedor front-end. Quando você vê esse termo de um cargo, por exemplo, para trabalho, desenvolvedor front-end, é porque ele vai trabalhar com desenvolvimento dessas tecnologias aqui. Ele vai fazer implementações HTML, CSS, JavaScript, vai utilizar o Angular, React. Agora o server-side é o cara que vai trabalhar lá com Java, o cara ou a menina que vai trabalhar com Java, com banco de dados. Esse é server-side. Quando você ouve falar em desenvolvedor full stack, é o que vai trabalhar com os dois lados. É o cara que faz tudo. O cara ou a moça que faz tudo. Então, ok. A próxima anotação aqui, a @valid. É uma anotação responsável por injetar a validação back-end via Hibernate Validator, Beam Validation ou Spring Validator. Como falei, isso aqui vai ser feito tudo lá do lado do back-end, então. E aqui nós temos um exemplo. Lá no salvar, por exemplo, aqui é um post mapping do tipo save, ou seja, eu estou passando como parâmetro o método salvar. Quando eu quiser, por exemplo, utilizar o método salvar, eu vou colocar lá /save. Aí eu vou fazer a chamada lá na interface, eu vou fazer a chamada para o método de negócio que é o salvar, quando eu passar isso aqui, /save. E aqui eu estou fazendo um mapeamento do método nesse post mapping. E aqui o public salvar, então, ele passa um @valid, computador. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Quando eu for salvar um computador, ele vai fazer lá o @valid e vai verificar se aqueles dados que eu coloquei aqui como anotados para obrigatório para um computador, por exemplo, o computador tem que ter a marca sempre inserida, a marca não pode ficar nulo, not null. E o computador sempre tem que ter a descrição, pelo menos, não pode ficar branco. Então ele vai validar. Na hora que chamar o @valid, ele vai ver se isso aí se essas regras foram atendidas. Ok? Agora outro assunto é o Spring Boot. O Spring Boot é um projeto que chegou para quê? Para facilitar o processo de configuração e publicação das nossas aplicações. Por quê? Com o Spring Boot você tem um conceito aí de autoconfiguração. Vamos supor que você vai trabalhar como desenvolvedor, um arquiteto, por exemplo, de aplicações web complexas, por exemplo, um sistema bancário. Veja que só para fazer todas as configurações de tecnologia você gastaria quase 2 semanas. Agora, utilizando o Spring Boot, ele tem anotações que permitem que você adicione as novas bibliotecas de tecnologia apenas com configurações de dependência, as dependências aqui são chamadas de starters. Quando você vê falar em configurar o starter, é porque você vai estar adicionando a chamada para essas bibliotecas, para essas dependências.
Então aqui é feito tudo configuração, com autoconfiguração. E a vantagem da autoconfiguração é que você também faz por anotações, que é passando os arrobas, igual aquelas anotações que eu mostrei para vocês ali no começo. E qual é a intenção disso? É ter o seu projeto rodando, então, o mais rápido possível e sem complicação. Ele consegue isso favorecendo a convenção sobre a configuração, com módulos informados no Spring Boot, vai reconhecê-los e fornecer uma configuração inicial, e basta que você diga para ele quais módulos deseja utilizar. Web, template, persistência, segurança. Vocês vão ver que também na hora que nós formos criar o novo projeto, nós marcamos isso. Até lá na aula de configuração do Spring, no tutorialzinho lá de instalação, eu mostrei para vocês um exemplo de chamada. Mas depois em outra aula eu vou configurar certinho tudo que nós precisamos utilizar em um projeto web, marcando lá na configuração. E vocês vão ver que depois que eu seleciono esses itens lá na criação do projeto, automaticamente eles já vão estar todos anotados lá nos starters, que é a configuração das dependências. E aqui é um tipo de aqui é um exemplo de anotação lá dos módulos. Por exemplo, Spring Boot Starter Parent, aqui que vai definir o padrão de utilização. E as dependências, aqui, por exemplo, eu estou adicionando uma dependência para utilizar o TimeLeaf, que é lá da interface, dentro do projeto. E depois eu vou adicionar outras dependências também, por exemplo, aqui Starter Web, para utilizar os recursos para desenvolvimento web, DevTools também, para utilizar várias bibliotecas que ele proporciona para o desenvolvedor. Aqui outro plugin, eu vou utilizar o Maven, que é um gerenciador da implantação de configuração. E aqui é o nosso método principal. Esse é o método principal da aplicação, o demo MVC Application. Ele já começa ali com o nome da aplicação, que é a classe principal, e ele que executa todo o conjunto de classes da aplicação e roda aí o nosso projeto. Até a próxima aula.